Graça e paz, igreja. Que Deus abençoe sua vida, todos os irmãos e irmãs que estão aqui nesta noite, uma noite especial de adoração a Deus. E também você que está participando pela internet, que Deus abençoe sua vida. Estamos recebendo hoje aqui uma visita especial, os pais do nosso irmão João Lennon, nosso irmão Gilmar, a irmã Larissa e a Gabriele. Que Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero começar esta reflexão fazendo uma pequena comparação para introduzir o assunto desse tema que é julgamento. Existe, quem está acompanhando a política no Brasil, existe um inquérito apelidado de inquérito do fim do mundo. Talvez você tenha escutado isso, um inquérito que persegue apoiadores do presidente e que os princípios básicos do direito penal foram violados e que até os próprios advogados não têm acesso pleno a este inquérito. Não conhece tudo sobre o inquérito porque não foi dado a transparência. E muitos ministros têm se colocado como deuses intocáveis. Mas haverá um julgamento que a palavra de Deus nos revela em Mateus capítulo 25. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Mateus 25. E este julgamento é muito diferente deste inquérito, porque será um julgamento justo e transparente. Justo porque o próprio Senhor Jesus Cristo se sentará no trono e vai, com justiça, proferir uma sentença justa. Ok, Mateus, capítulo 25, do verso 31 até o verso 46. Está escrito: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono de glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará um dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e tu foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade, vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhes perguntarão: Senhor,
Quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Oremos. Eterno Deus, nesse momento pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, que venha iluminar nossa mente, para que possamos entender a Tua vontade neste texto. Te pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Este aqui é o último discurso do nosso Senhor Jesus Cristo, proferido de modo pleno, não só aos seus discípulos, mas também àqueles que o seguiam. E o próprio Senhor Jesus Cristo, neste texto, se apresenta, e aqui uma única vez, ele se apresenta como um rei. Porque geralmente ele se apresentava como filho do homem. Mas neste texto ele se revela na sua vinda como um rei e juiz de todos os povos. Há alguns paralelos em textos que eu quero compartilhar com vocês, que vão servir de base para o entendimento da palavra de Deus. Lemos nesta noite Mateus 25, do 31 ao 46, mas também serve para pano de fundo no entendimento dessa mensagem, Mateus 24, do 29 ao 31, onde está escrito: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, com todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor, ou seja, com som estridente de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, e de uma e outra extremidade dos céus. Ainda, o registro de Apocalipse, capítulo 20, versos 11 e 15. Vi um grande trono branco. Trono branco simboliza santidade e justiça. E aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra, o céu, e não se achou lugar para eles. Lemos no texto anterior que o céu vai se escurecer, que a lua não vai dar a luz, porque a lua reflete a luz do sol. E neste texto, na presença do Rei dos Reis, do Senhor, nem o céu pode resistir à sua majestade e à sua glória. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Todos os que morreram serão ressuscitados neste dia. E a partir desse dia não haverá mais separação do corpo e da alma. Como lemos anteriormente, Jesus vai separar os benditos para o lado direito, as ovelhas, e os cabritos para o lado esquerdo. Todos estarão diante do trono de Deus e serão julgados. Uns para condenação eterna e outros para a vida eterna. Então se abriram os livros, e ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mal aos seus mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os seus mortos que nele havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras.
Então a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Existem outros 3 textos relacionados. Eu quero ainda ler. 2 Pedro 3, 9 e 10 está escrito: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Esse texto que Pedro escreveu está sendo dirigido para quem? Para a igreja, para os escolhidos. Tá? Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Ou seja, a vinda do Senhor, a volta dele, depende da ação de Deus no coração dos seus escolhidos, esperando que eles se arrependam e venham, para que nenhum deles se perca. Virá, entretanto, este dia como um ladrão, o dia do Senhor, o qual o céu passará como um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Atos 17, 30 e 31, está escrito: ora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância, porém notifica os homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus estabeleceu e Deus notifica que para você ser julgado é necessário o quê? Uma notificação. Você tem que ser informado. Se você tem algum processo judicial ou se você botou alguém na justiça, essa pessoa precisa ser notificada. E Deus faz isso com os homens. Deus notifica isso através dos seus mensageiros, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Fazemos isso ao anunciar a palavra de Deus. E todo homem fica sabendo que um dia haverá um julgamento. Em João 5, a partir do verso 21, está escrito: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A hora já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho, e os que ouvirem viverão. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. E os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Enfim, este dia do Senhor será um dia que tem uma característica: todo olho verá. É comparado com um relâmpago que aparece no Oriente e é visto também no Ocidente. É um dia que também é inesperado para aqueles que eram parecidos com uma geração de Noé. Noé anunciou o dilúvio, mas não acreditaram. Casavam-se e davam-se em casamento, viviam o seu cotidiano. Até que um anjo fechou a porta da arca e veio o dilúvio. Assim será nos dias da volta do nosso Senhor. As pessoas estarão vivendo normalmente. E todo o contexto de Mateus corrobora com isso. O princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos.
Eu preparei aqui falar alguns aspectos de cada uma desses pontos, mas o nosso sermão seria muito longo. Todo este contexto nos revelam a proximidade deste grande dia do julgamento, e como nós devemos estar vigilantes, estar preparados e conscientes do nosso andar diário na presença de Deus, porque este dia se aproxima. A palavra de Deus fala que nós já estamos nos últimos dias. E se olharmos o contexto aqui, permitam-me, para ficarmos bem inteirados, o princípio das dores. Só um relato breve do que vai acontecer. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos em vários lugares. Se você entrar no site Monitor Global, você vai verificar quantos terremotos acontecem no mundo. É muito. Fome. Já tem acontecido. Sereis atribulados e vos matarão. Já tem acontecido. É só você ir lá para o Oriente. Tentar pregar a palavra. Serei odiados por todas as nações por causa do meu nome. Isso tem acontecido. E isso tem acontecido até no Brasil. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, de trair uns aos outros. Aparecerão falsos profetas e enganarão a muitos. Não é isso que tem hoje? Falso profeta, falsos pastores. Enganando a muitos. Teologias que não são baseadas na Bíblia. Multiplicarão a iniquidade e o amor de muitos esfriará. Aquele que preservar até o fim será salvo. O evangelho do reino será pregado pelo mundo todo e para todas as nações. Aí vem o fim. O fim é o dia do Senhor. Isso aqui é um resumo. Depois é falado da grande tribulação, dos sinais da vinda, e tudo isso é o pano de fundo para esse julgamento. Esse mesmo Jesus que foi julgado se assentará nesse trono de glória e julgará. Esse nosso Senhor que foi julgado pelos homens, pelos juízes da época, os judeus, também julgará-lo. Neste dia, realizar-se-á o julgamento sobre todos os povos. E ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. O reverendo Hernandes Dias Lopes, em seu comentário de Apocalipse, ele diz: esse julgamento será um julgamento que tem duas características. Ele é justo e ele é universal. E eu acrescento aqui mais uma: será transparente, porque os livros estarão abertos. Os livros serão abertos e todos serão julgados segundo o que está escrito no livro. Nos livros serão julgados pelas palavras, pelas obras, pela omissão e até pelos pensamentos. O juízo final será diferente dos tribunais que nós temos aqui na terra. O Supremo Tribunal tem 11 juízes. Nesse dia, no dia do Senhor, apenas um juiz, o próprio Senhor Jesus Cristo. Não haverá jurados. Haverá acusação, mas não haverá defesa. Haverá uma sentença justa, mas não haverá apelação. Só tem uma instância. A única maneira de escapar dos resultados deste julgamento é confiar em Cristo. Como está escrito em João capítulo 5, verso 24.
Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O critério para ser salvo não são as obras, mas a graça de Deus que nos alcança em Cristo Jesus. Por isso é que o livro da vida é aberto em Apocalipse capítulo 20, verso 12. E somente aqueles que têm seu nome escrito no livro da vida será salvo. E a ideia principal de Mateus capítulo 25, do verso 31 até o verso 46, o texto básico desta mensagem é que haverá um julgamento sobre todos os povos, um julgamento universal. Um julgamento que, ao ouvir a voz do Senhor, aqueles que estão mortos ressuscitarão para o julgamento. E também os seus filhos que já morreram serão também ressuscitados. E nesse dia, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus. Uns vão fazer isso com alegria. Os seus escolhidos, os filhos e filhas de Deus, aqueles que ouviram a voz do Senhor, aqueles que viveram segundo a vontade de Deus, aqueles que obedeceram ao Senhor, aqueles que fizeram do Senhor Jesus Cristo realmente o seu Senhor e o seu Salvador, aqueles que não viveram alienados de Deus. É como das parábolas dos talentos. Nós temos ali dois tipos de administradores: o administrador fiel e o preguiçoso, o que não entendia o seu Senhor, o que enterrou o seu talento. O administrador fiel começou a trabalhar imediatamente e duplicou aquilo que ele tinha. E no dia que o Senhor voltou, depois de muito tempo, houve a prestação de contas. E aquele que administrou bem tudo aquilo que é de Deus foi chamado o quê? Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. E aquele servo que enterrou o talento foi jogado no fogo ardente. Neste dia do julgamento, a palavra de Deus é muito clara. Haverá cabritos e ovelhas. Haverá alegria de um lado e tristeza de outro lado. Por isso, precisamos compreender que tudo que nós temos é de Deus. Até a nossa vida foi comprada com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Não é nossa. E o Filho do homem vai retribuir a cada um de acordo com o seu agir e com o seu viver. E assim foi dito em Mateus capítulo 16, verso 26 e 27, está escrito: pois que aproveitará o homem ganhar o mundo todo, o mundo inteiro, e perder a sua alma? Ou que dirá o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. É importante aqui destacar que ninguém é salvo pelas obras. As obras são consequências da graça de Deus em nossa vida. As obras são consequências ou resultado do amor de Deus em nós e da ação do Espírito Santo. As obras que nós realizamos é resultado da nossa gratidão a Deus, da nossa
generosidade. E podemos apenas dizer que amamos a Deus se nós amarmos o próximo. Não podemos dizer a Deus que o amamos se não amamos o próximo. Este texto nos ensina que devemos ajudar os pequeninos do Senhor. O texto é bem claro, tá? Pequeninos do Senhor. Olha lá o que está escrito em Mateus, capítulo 25. Verso 40. Um destes meus pequeninos irmãos. Há uma identificação aqui muito clara de Jesus com esses pequeninos irmãos, porque quando nós fazemos a eles, estamos fazendo a Cristo. E quando deixamos de fazer, deixamos também de fazer a Cristo. Dar de comer a alguém que tem fome, dar de beber a alguém que tem sede, acolher um estranho, assistir o doente, visitar o detento. Quantos desses nossos irmãos estão nessa situação? Quantos enfermos estão e nós não visitamos? Quantos irmãos estão presos por amor do Evangelho em países, em outros países, em outras nações? E o que nós temos feito? Quantos estão com fome? Aí eu lembro da parábola que Jesus contou do rico e do Lázaro. O rico tinha tudo. E o Lázaro esperava comer das migalhas. Mas Lázaro confiava em Deus. E nessa parábola é o único que tem nome. Lázaro. O rico não é citado nenhum nome. Lázaro foi para o céu, para o seio de Abraão. E o rico foi para o lugar de tormento. Isto mostra claramente que haverá um julgamento. Não se trata aqui de dar grandes quantias de reais, mas de assistir de modo singelo aquele que precisa. E essa ajuda tem que ser desinteressada. Eu não vou ajudar para ganhar galardão, não. Eu não vou ajudar para ser reconhecido. Não é isso. O que sua mão direita dá, que a sua mão esquerda não fique sabendo. Palavra do Senhor. Temos que dar com amor, sem interesse, porque haverá o dia do reconhecimento. E quem tem que reconhecer é você, é seu irmão que tem que reconhecer, segundo o texto, é o próprio Jesus, que reconhece essa obra. Quando ele diz, vocês fizeram isso, quando eles argumentam, né? Quando foi que nós fizemos isso, Senhor? Quando foi que nós te vestimos? Quando foi que nós te demos de comer? Quando foi que nós te visitamos? Ele diz, quando você fez a um desses pequeninos irmãos. O texto é voltado para a igreja do Senhor. E devemos fazer isso não buscando o interesse ou a glória pessoal. Mas toda ajuda que nós damos, um dia será reconhecida pelo nosso Senhor. Hoje, nós podemos refletir um pouco nas pessoas que nós podemos ajudar. Aqueles que são perseguidos pela fé em Cristo, aqueles que são presos por causa da fé, nossos irmãos que estão doentes, que estão com fome, aqueles que precisam vestir-se, aqueles que precisam comer, aqueles que precisam ser acolhidos pelo amor. Temos missionários na Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, se você pode ajudar. Temos a igreja perseguida, que você pode ajudar com as suas ofertas também. E o Senhor vai reconhecer
esta obra. Quem ama de verdade deixa que o Senhor elogie a sua obra. Por outro lado, também é válido que nossa obra não seja desprezada por nós. Não seja largada no canto, como nula ou insignificante, como no caso do servo preguiçoso que não fez nada, apenas enterrou o talento. Fé morta não produz obra. Existe apenas dois caminhos. Ou nós fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a nossa própria vontade. A pessoa que acha que está seguindo a Cristo e não pratica a vontade, está andando pelo outro caminho. É como as virgens tolas, que no momento chave do encontro com o noivo, elas estavam o quê? Fazendo o quê? Estavam fora comprando óleo. E quando voltou, o noivo já tinha entrado e fechado a porta. E elas bateram. E qual foi a resposta? Eu não vos conheço. É uma triste resposta. E nesse dia do julgamento, no dia do Senhor, quando o céu vai se desfazer diante da majestade, da glória do nosso Senhor, de um lado estarão as ovelhas e do outro lado estarão os injustos, os ímpios. E a resposta do Senhor é: eu não vos conheço. Esse julgamento, para muitos pode ser um julgamento duro, mas a morte de Jesus na cruz, a morte de o próprio Deus, demonstra ali que juntos estão ali o amor de Deus e também a sua justiça. O Senhor declara aos justos: recebei em herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E a evidência disto está no caráter regenerado daqueles que são comparados com as ovelhas e das atitudes que eles tiveram em ajudar esses pequeninos irmãos. E aqui é muito claro esta distinção entre ovelhas e cabritos. E por fim, vem a condenação ou a sentença condenatória. O verso 41 diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Apartai-vos de mim, vós que estáis sob maldição. O pecado provoca isso, essa separação de Deus. A palavra de Deus fala que todo ser humano está morto em seu delito, em seu pecado. E eis a sentença: fogo eterno. Só que esse fogo eterno foi preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. Mas também serão lançados aqueles que vivem de maneira distantes de Deus. O fogo eterno foi preparado para eles, mas o fogo eterno, que é a figura de castigo eterno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas esses seres humanos, ímpios, que vivem a vida distante de Deus, também serão lançados lá. Há uma corrente teológica que acha que o ser humano vai ser aniquilado, vai deixar de existir. E há outra corrente no qual nós acreditamos que existe um castigo eterno. A palavra eterno aqui é aionios, que é usado
da mesma forma para a vida eterna e da mesma forma para fogo eterno, castigo eterno. E não podemos fazer diferença. Se existe vida eterna, existe também castigo eterno. E essa é a justa sentença daqueles que levam a sua vida em pecados e distante de Deus, que não identificam esses pequenos. Por isso essas nações serão reunidas. E essas nações serão, esse julgamento está relacionado com a sua aceitação do Evangelho ou com o chamado e também da forma que eles tratam os pequeninos do Senhor. E eu pergunto para você, que é um desses pequeninos do Senhor como eu, como o mundo, como o Brasil, como a nação brasileira trata os servos de Deus? Como os países do Oriente tratam os servos de Deus? Não é perseguindo? Não é maltratando? Não são presos? Não são torturados? E muitos não são mortos? Um dia chegará o julgamento. E a conta vai ser alta. Neste glorioso dia. Eis então os sinais. A vinda é certa. E precisamos, cada um, eu e você, estar vigilantes. Precisamos ser encontrados como administradores fiéis, preparados, fiéis e trabalhando para o Senhor. Porque haverá um julgamento justo, santo e universal. E haverá uma separação entre os servos de Deus, os justos e os injustos. E isso será visto como resultado também da graça de Deus que nos atinge e que nos leva ao trabalho em ajudar esses pequeninos, com amor, sem interesse e fazendo para Ele como se fosse para o Senhor. E é o Senhor que deve reconhecer a sua obra. E diante desta obra toda, que são os talentos que recebemos, o Senhor vai dizer para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. O nosso julgamento, alguém pode perguntar, não, Jesus vai julgar os homens e vai condenar. E o julgamento dos crentes? Quando que ele vai julgar os crentes? Não, o nosso julgamento já aconteceu. O nosso julgamento aconteceu na cruz. Jesus pagou o preço. O preço da ira de Deus que estava sobre nós. Por isso, nós somos justificados não pelas obras, mas pela fé. Que Deus abençoe sua vida.